Análise SWOT é um termo usado de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, mas é um modelo antigo, né? É uma ferramenta de trabalho antiga, da década de 1960, mas que em 94 e 96, a Harvard Business School, ela fez um projeto e uma alteração, dinamizou a ferramenta para ser uma ferramenta muito também pessoal. O coach se apodera muito da ferramenta SWOT como uma análise, e veja que é uma análise muito boa, né? Você fazer diante daquilo que você... Primeiro você tem que ter um ponto de partida, o que é que eu quero ser, né? Olha, o ideal seria você fazer a cada trabalho que você faça. Olha, hoje eu vim para cá, eu podia ter feito uma análise SWOT, né? Quais são meus pontos fortes de eu estar vindo para cá? Quais meus pontos de melhoria que eu poderia analisar? Então, quando eu falo muito na análise SWOT, eu falo muito ponto fraco. Eu faço pontos que eu poderia melhorar, poderia desenvolver, né? O que é que eu quero? Se eu gostaria de ser um jogador de futebol, a primeira coisa que eu tenho que entender, eu tenho capacidade para isso, eu tenho forças para isso, eu tenho pontos fortes, velocidade, será que eu preciso disso? Legal. E enquanto eu estou nisso, né, de repente você até se pontuar, né? Claro. Dá uma pontuação para você, eu preciso correr. Essa corrida, hoje eu não estou muito bem, estou em nota 6, eu ainda tenho 4 pontos a percorrer, né? Assim, melhorar. 4 estágios a percorrer, né? Então, esse ponto de melhoria é o que te ajudará em muito. Eu diria até que esse ponto de melhoria, se você conseguir descobri-los, você atingirá o teu empoderamento. O SWOT é de suma importância. Aliás, você só faz hoje qualquer plano, qualquer planejamento na sua vida, se você antes descobrir quais capacidades precisa e quais capacidades você não tem ainda para desenvolver. E você querer desenvolver aquilo, né? Legal. Que entra muito no comportamento, né? Que é o engajamento que você tem. Você se engajar para aquilo. Quer dizer, se você não tem um engajamento para aquilo que você escolheu para trilhar, para ir buscar, você precisa rever seu projeto. Você precisa rever seu projeto de vida, se não é esse projeto. As teorias, né, os gurus da teoria, eles dizem que você tem que listar no máximo, né, uns 5, vamos chamar de gaps, isso, né, 5 pontos de melhoria. Legal. Isso que você consiga listar numa folhinha de papel ou digitar lá no teu computador, no teu celular, vai lá no OneDrive e lista 5 pontos de melhoria. Nossa. Esses 5 pontos, se você pudesse ter 2 meses a cada gap controlado, né? Cada capacidade que você precisa de enxergar ainda ou desenvolver, você trabalhasse isso 2, nós estaríamos pensando aí num ano só, né? Quer dizer, o ideal seria mais ou menos 5 pontos de melhoria por ano. E eu diria, se você conseguisse fazer isso, né? Se você conseguisse pegar, inclusive transformasse isso em 3 áreas distintas, né? Eu, enquanto sociedade, né? Enquanto eu mais um é sociedade. Eu com minha mulher, eu com meu filho, né? Minha noiva, meu namorado, né? É sociedade, né? E aqui você pode criar algumas vertentes daqui, né? Eu preciso de melhoria de relacionamento, mais dinheiro para sair, como é que está a minha vida com os amigos, meu clube de campo, igreja. O status em carreira, quer dizer, o que é que eu quero de carreira. E veja que eu estou colocando o desejo de você ter objetivo lá na frente, né? Eu estou construindo alguns pontos a melhorar para eu atingir um objetivo que eu imaginei, né? Que eu gostaria de saber. A partir do momento que você diagnosticou seus 5 gaps, né? Você tem que criar um foco específico naquilo. Esse aqui eu vou fazer, bom, se você quiser uma brincadeirinha mais forte nesses 5 gaps, qual o primeiro gap que eu vou trabalhar? Qual o segundo? Enumera, né? Faz uma lista de prioridades, dá um percentual, não dá 20% a cada, porque vai ficar tudo em primeiro, né? A prioridade 5, né? Não existe prioridade com 2 coisas, né? Então você tem que fazer primeiro uma, depois outra, a quarta e a quinta. A partir daí, o primeiro vai com foco todo para aquilo, né? O que é foco?
foco é você não distorcer sua atenção para qualquer outra coisa a fazer, né? Quer dizer, se é isso, se eu vou entrar no estúdio para gravar uma música qualquer, é isso que eu vou fazer. Diziam numa época já passada, né, com Ayrton Senna, e perguntaram uma vez por que às vezes ele perdia, se ele dizia que era tão campeão, né? E foi, né? Tem recordes ainda que não foram batidos ainda. E o Ayrton Senna dizia: quando eu perco o foco, quando eu entro numa curva, talvez naquela tamburela que ele morreu, né? Talvez tenha sido isso. Quando ele entra numa curva que ele pensa em casa, pensa família, pensa qualquer outra coisa que não seja o volante, ele é ultrapassado por outro. Então, um dos conselhos é, após os 5 gaps levantados para trabalhar 10 meses, um ano, você deve também ter o primeiro e focar naquele, né? Não pode prender a atenção com outra coisa, né? Fazer o modelo 5W3H, que a gente fala, é porque os livros citavam muito 5W2Hs, onde os 2Hs eram tidos como fazer, que era o how to do, porque essa coisa é muito americana, e o how much, que é quanto custa eu fazer aquela correção do meu desvio, né? E aí se conseguiu, em função de uma outra ferramenta, se falava na época, agora no início de 2000, era o Balanced Scorecard, que é tudo por indicadores, né? Então o how many, que é o terceiro H, é muito de quanto que eu quero acertar naquilo, né? Eu tenho que quantificar, eu tenho que ter um indicador daquilo que eu quero. Essa minha ação, né? Eu quero ser positivo em quantos %? Né? De que maneira eu vou entender que eu acertei? Eu quero ser um jogador de futebol? Quero. Como que eu vou medir isso? Né? Eu quero ser um jogador assistido por 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas. Esse é um indicador do teu desempenho. Agora, os 5 Ws, né? Por ordem de feitura da tabela, seria o que fazer. Né? Depois do o que fazer, eu vou corrigir isso. Né? Corrigir minha fala, entrar num curso de inglês ou mandarim. Né? Mandarim seria até melhor, porque você hoje, daqui a 5 anos mais ou menos, o chinês está mandando ver no mundo, né? Então você tem que falar mandarim com uma certa fluência, né? Nós falamos já em 2 anos, né? 2020 nós não fizemos muita coisa, já estamos em meados, né? Do 2021, estamos com 1 ano e 6 meses, quando você tem essa coisa, né? Então, o que fazer, por que fazer? Você mesmo respondendo para você, por que eu devo fazer isso, né? Então, o que fazer, por que fazer, ao mesmo tempo, quem vai fazer, quem seria o responsável por isso? Sou eu, no caso, né? Eu gostaria de fazer isso, sou eu o responsável pela feitura da tarefa, né? Onde eu vou fazer isso? Qual o local que eu vou fazer isso? Esse local é geografia mesmo, né? Geográfico. O R, né? Que é o onde eu vou fazer, né? E quem vai fazer, que sou eu. Seria o quando, né? Quando é que eu vou atingir isso, né? Então você marcar início, meio e fim, né? Se você tem um bom PDI, se você tem um bom planejamento individual, né? Na tua vida pessoal, na tua vida de carreira profissional, né? Esse PDI tem que estar atrelado, né? Ou amparado, não é atrelado, é amparado, né? Numa grande descoberta de teus pontos de correção, né? Seria uma análise SWOT bem feita. Você tem que fazer um plano que você enxergue ali se você fizer aquilo, mas é um conselho muito forte para as pessoas hoje, principalmente hoje em dia. Sim. Você tem um mercado lá fora muito competitivo. O mercado nós estamos falando em desafios, né, estratégias vencedoras, alguma coisa. O início de uma grande estratégia vencedora é estudar. Se você hoje, porque hoje o que você faz, ou o algoritmo vai fazer, ou o robô vai fazer. Aquilo que você faz, você tem que pensar, serei ultrapassado pelo algoritmo?
serei ultrapassado pelo robô, que o que o teu braço faz, eles vão fazer. Então você tem que pensar em outra coisa. E você só vai fazer outra coisa se você estudar. Então, estudar é uma coisa importante. Inclusive, é um dos momentos de vantagem competitiva.